Sabe aquela sensação? Qual delas? Aquela de, sei lá, prova de história na faculdade. Ah, já sei onde isso vai dar. Passei a noite inteira com café, marca-texto, aquela pilha de livros, sabe? Aham. No dia seguinte eu era um especialista na Revolução Francesa. Podia recitar datas, nomes, qualquer coisa. E uma semana depois? Uma semana depois, se me perguntassem o nome do rei, eu acho que chutava Napoleão. Quem nunca, né? Essa experiência é universal. Parecia que tudo tinha sido escrito na areia e a maré levou. A gente chama isso de estudar para a prova, né? E não para a vida. Exato. É a prova de que nosso cérebro não é um HD que a gente enche de arquivos. Não mesmo. Ele é mais como um jardineiro, que só mantém as plantas que são regadas com frequência. O resto, ele acha que não vale o esforço. Exatamente. E é por isso que o material que a gente separou para hoje me deixou tão animado. A gente vai mergulhar fundo nisso. E as fontes são ótimas. São muito boas. Tem um artigo da Exame que explica a psicologia por trás da coisa. Tem fontes que contam a história dessa técnica. E tem aquele estudo bem visual da Universidade de Iowa. Sim, e até um guia prático da comunidade Scrubs sobre uma ferramenta que basicamente automatiza o trabalho desse jardineiro cerebral. E a nossa missão aqui é essa, né? Primeiro, entender por que esse jardineiro é tão seletivo. Por que nosso cérebro parece programado para esquecer. Certo? E depois a gente vai explorar a fundo o método da repetição espaçada, que é, assim, a técnica de regar a planta no momento exato. Na hora que ela começa a murchar. Exato. A ideia é mostrar como transformar o esforço de estudo em conhecimento que cria raízes de verdade, seja para a faculdade, para o trabalho, o que for. Perfeito. Então vamos começar pelo vilão da história, que na verdade nem é vilão, é só a natureza. É Gabriel sendo cérebro. Isso. Tudo começa com um psicólogo alemão do século XIX, Hermann Ebbinghaus, e a famosa curva do esquecimento. Exato. O Ebbinghaus fez algo revolucionário para a época. Ele estudou a si mesmo. Como assim? Ele memorizava listas de sílabas sem sentido, sabe? Para garantir que não tinha nenhuma associação prévia. E depois media quanto tempo ele levava para esquecer. E o que ele descobriu? Foi brutal. A gente esquece a maior parte do que aprende de um jeito, assim, assustadoramente rápido. A queda mais forte acontece nas primeiras horas, principalmente nas primeiras 24 horas. É o que eu sentia com a prova de história. No dia seguinte, eu lembrava talvez uns 50%. 2 dias depois, 30%. É um tobogã. Aham. Mas por quê? O cérebro está sendo preguiçoso? Pelo contrário, ele está sendo ultra eficiente. Como assim? Imagina se a gente lembrasse de tudo que viu, ouviu e leu hoje. Onde estacionou o carro, o que comeu no almoço, a cor da camisa de todo mundo. Seria o caos. O cérebro entraria em colapso. Então ele tem um filtro agressivo. Essa informação foi usada de novo? Não. Então provavelmente não é importante. Lixo. Ele descarta ativamente para economizar energia. E aí que entra a minha noite de estudo pré-prova, o cramming, ou a prática massiva. Eu basicamente gritei pro meu cérebro: isso é importante para amanhã. E ele te ouviu. Ouviu e respondeu: ok, vou guardar por 24 horas. Depois, já sabe. É a descrição perfeita. Em uma das nossas fontes, o estudo de Iowa tem um gráfico que ilustra isso de um jeito matador. Como ele é? Ele compara duas curvas, a da prática massiva e a da prática espaçada. Na massiva, você estuda tudo de uma vez. A retenção sobe, mas no dia seguinte... Despenca. A curva da prática espaçada começa um pouco mais devagar, mas a cada revisão ela sobe mais e a queda fica menos acentuada. Entendi. Com o tempo, ela se estabiliza num nível muito, muito mais alto. A sua noite de estudo foi um pico com uma queda vertiginosa. A prática espaçada constrói um platô duradouro. Ok. Então, se a curva do esquecimento é a gravidade, sempre nos puxando para baixo, a repetição espaçada é o foguete que nos mantém em órbita. Como é que funciona esse foguete na prática? O princípio é elegantemente simples. E já era discutido há muito tempo, sabe? Não é de agora. Não. Uma fonte cita um livro de 1932, Psicologia do Estudo, de um cara chamado C.A. Massi. Ele já sugeria algo como:
Revise um dia depois 2 dias, depois 4, 8. Sempre dobrando o intervalo. Exato. A ideia é interceptar a curva do esquecimento bem no ponto em que a memória está prestes a desaparecer. É como dar um empurrãozinho no foguete bem na hora que ele começaria a cair. Faz todo sentido. Você não revisa quando a informação está fresca, porque seria inútil. Isso. E nem quando já esqueceu tudo, porque aí tem que aprender de novo. O segredo é o timing. Exatamente. E a ciência por trás disso é o que chamamos de efeito de espaçamento. Pensa assim, quando você tenta lembrar de algo que está na ponta da língua, aquele esforço... Aquela agonia mental. Sabonia. É nesse momento que seu cérebro está trabalhando mais duro. E quando você finalmente consegue resgatar a informação, a conexão neural daquela memória é reforçada de uma maneira muito mais forte. Então, peraí. O segredo não é só ver a informação de novo. É o esforço, a dor de tentar puxar a informação da memória que, na verdade, cola ela no cérebro. Você pegou o ponto central. É totalmente contraintuitivo. A gente acha que o aprendizado fácil é o melhor, mas aqui a dificuldade é que é o ingrediente principal. Exato. Esse esforço é chamado de recuperação ativa, ou Active Recall. Todas as fontes são enfáticas nisso. Reler anotações é passivo, é confortável, mas não fortalece a memória. Entendi. A recuperação ativa é se testar, é cobrir a resposta e tentar lembrar, forçar o cérebro a reconstruir o caminho. É a diferença entre ver alguém levantando peso e ir lá levantar o peso. O músculo só cresce com o esforço. É fascinante como uma técnica que parece tão moderna, um life hack, na verdade tem raízes tão profundas na pesquisa. Tem muito tempo de estrada. E essa é uma das partes mais convincentes. Uma das fontes nos leva para 1939, um estudo de H.F. Spitzer com mais de 3.600 alunos da 6ª série em Iowa. Nossa. Ele testou a retenção de fatos científicos e provou já naquela época que os testes espaçados eram muito superiores. E isso continua? Sim. Em 1978, Landauer e Bjork fizeram um experimento clássico ajudando estudantes a associar nomes a rostos, algo super prático. E, de novo, o espaçamento ganhou de lavada. Então não é só para decorar a tabela periódica. Serve para coisas do dia a dia? E vai muito além disso. As aplicações são surpreendentes. Nos anos 80, pesquisadores como Schachter e Kemp começaram a usar a repetição espaçada com pacientes com amnésia e Alzheimer. Sério? Sim. Pessoas com sérios danos à memória conseguiam reter informações simples, como o nome de um cuidador, por muito mais tempo usando essa técnica. Isso é incrível. Mostra que o princípio é fundamental para o funcionamento do cérebro, mesmo quando ele está danificado. Exatamente. E hoje, a aplicação se expandiu para habilidades complexas. Uma das fontes cita um estudo com residentes de neurocirurgia. Em cirurgia? Isso. Eles usaram a repetição espaçada no treinamento para simulações de procedimentos. O resultado, uma melhora significativa no desempenho. Ou seja, não é só um truque para decorar fatos. O negócio é muito mais fundamental. Isso tudo faz muito sentido, a ciência está aí. Mas eu fico pensando, na vida real, quem é que vai gerenciar uma planilha com centenas de fatos, cada um com um cronômetro diferente? Seria impossível. Ok, preciso revisar a capital do Burundi em 3 dias, a fórmula de Bhaskara em 8. Vira um trabalho em tempo integral só para organizar o estudo. Seria inviável. E é aí que a tecnologia entra para salvar o dia. A fonte da comunidade Scrubs, que é voltada para estudantes de medicina, foca exatamente nisso. Ela destrincha uma ferramenta que faz todo esse trabalho pesado. Um aplicativo chamado Anki. Eu já ouvi falar, mas nunca entendi direito a mágica por trás dele. A mágica é um algoritmo inteligente que aplica tudo o que a gente conversou. Funciona assim. Você cria cartões virtuais. De um lado a pergunta, do outro a resposta. Flashcards digitais. Isso. Quando o Anki te mostra uma pergunta, você tenta responder de cabeça. Recuperação ativa. Exatamente. E depois clica para ver a resposta. Aí você se autoavalia. Diz para o programa se foi difícil, bom ou fácil. E com base nessa minha resposta, ele decide quando me mostrar o cartão de novo. Exatamente.
Se você marcou difícil, ele pode te mostrar de novo em minutos ou no dia seguinte. Se marcou fácil, ele pode esperar semanas ou até meses. É o seu gerente de revisões pessoal. E a fonte fala sobre recursos mais avançados, né? Não é só pergunta e resposta. Sim, e isso torna a ferramenta muito poderosa. Eles destacam 2 tipos de cartões. Um é o Close Deletion, que é basicamente o preencha a lacuna. Ah, sei. Em vez de perguntar quem descobriu o Brasil, o cartão mostra Blank descobriu o Brasil em 1500. Isso te força a lembrar a informação dentro de um contexto. E o outro era sobre imagens. Isso, as Image Occlusions. Imagina um diagrama do coração humano. Você pode usar a ferramenta para colocar caixas pretas sobre o nome de cada parte. Para revisar, você clica na caixa e ela revela o nome. Uau! É fenomenal para qualquer área visual. Anatomia, geografia, engenharia. Parece incrível, mas isso não cria uma armadilha? A pessoa pode passar mais tempo criando os cartões perfeitos, baixando add-ons e organizando tudo, do que realmente estudando. Esse é um risco real. É uma ótima observação. Vira uma forma de procrastinação produtiva, sabe? Sim, a ferramenta é um meio, não um fim. Mas a comunidade ao redor do Anki ajuda nisso. A fonte menciona os decks prontos. Estudantes de medicina, por exemplo, podem baixar baralhos com milhares de cartões já feitos e validados. Ah, isso economiza um tempo. Um tempo imenso. Mas sim, a disciplina de focar no estudo e não na ferramenta é fundamental. Outra coisa, o sistema depende totalmente da minha honestidade. Então, se eu estiver com preguiça e marcar tudo como fácil só para terminar logo, o algoritmo se torna inútil, né? Totalmente. O algoritmo é poderoso, mas ele não lê mentes. Ele confia no seu feedback. Se você enganar o sistema, tá no fim das contas enganando a si mesmo. É uma ferramenta que exige maturidade. Ok, vamos juntar as peças. A nossa conversa foi uma jornada. A gente começou com aquela frustração de esquecer tudo, personificada na curva do esquecimento de Ebbinghaus. Depois, vimos que a solução, a repetição espaçada com a recuperação ativa, não é novidade. Tem décadas de ciência sólida por trás. E, finalmente, vimos como ferramentas como o Anki colocam essa teoria na palma da nossa mão. É uma mudança de paradigma. Sair da mentalidade de força bruta do vou ler esse capítulo 10 vezes hoje, para uma abordagem mais estratégica, de vou interagir com essa informação nos momentos certos. É sobre trabalhar com a natureza do nosso cérebro em vez de lutar contra ela. Exato. É aprender a regar o jardim na hora certa. Menos força, mais inteligência. E isso me leva a um pensamento final, algo para quem quiser ir além. As fontes que a gente viu se concentram muito nos melhores intervalos de tempo. Certo, no algoritmo. Isso. Mas isso levanta uma questão que talvez seja igualmente crucial. Qual é a melhor maneira de formular a pergunta no cartão? Como assim? Um flashcard que pergunta qual a capital da Austrália gera o mesmo aprendizado que um que pergunta por que Canberra foi escolhida como capital da Austrália em vez de cidades mais famosas como Sydney ou Melbourne. Uau! É a diferença entre decorar um fato e entender um processo. Exatamente. Como a qualidade do que está no cartão interage com a frequência da revisão para gerar compreensão profunda e não só memorização de papagaio. Acho que o próximo nível de domínio dessa técnica não está só em ajustar os intervalos, mas em aprimorar a arte de fazer as perguntas certas a si mesmo. É algo a se pensar.